Boa noite. É com alegria que eu me dirijo a você nessa noite e com muita humildade quero trazer uma palavra do Senhor para a tua vida. Quero trazer algo de Deus para a tua casa, para a tua família. E hoje eu quero, juntamente contigo, meditar num texto que está escrito em Gênesis, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 13. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis 8, a partir do versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Meu Deus, nos abençoe nessa noite, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou lendo aqui o trecho, você percebeu, sobre Noé. Imagine só Noé. Ele estava vivendo uma época, de repente Deus fala para ele construir a arca e que viria um grande dilúvio que destruiria toda a terra. Na realidade, aí já está no final, Noé sai da arca. E é bem nesse momento que eu quero falar, sobre esse momento que Noé sai da arca. Porque Noé, assim como nós, ele estava vivendo um novo tempo na sociedade, no mundo. Aliás, todo mundo tinha morrido, só estava ele e a família. A terra passou por um processo de transformação. Aquela terra que Noé conhecia antes do dilúvio não era a mesma terra, era totalmente diferente, tinha passado um processo de dilúvio, a geografia do mundo estava mudando, a estrutura, tudo estava mudado, era um novo tempo, era um novo mundo, um novo sistema. Como Noé enfrentou esse tempo? Assim como nós estamos vivendo um tempo de mudanças, assim como nós estamos vivendo tempos difíceis, assim como estamos vivendo algo novo, como Noé enfrentou essas coisas, como Noé vivenciou esse novo tempo, como ele agiu. Eu quero pegar esses exemplos de Noé e aplicar para nossas vidas nesses dias. Como nós devemos viver esse novo tempo. Eu não gosto da palavra novo normal, porque Deus não mudou. Então não existe mudança em Deus. E é nisso que a gente tem que nos firmar, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus continua nos amando, Deus continua comandando as coisas, Deus continua sobre o controle de tudo, Deus continua sendo Deus, Ele não tem variação. Então, para o cristão, para aquele que confia em Deus, eu digo uma palavra: nós estamos nas mãos do Senhor como sempre estivemos. O nosso destino está guardado por Deus como sempre esteve, a nossa vida é do Senhor como sempre foi. Então, para nós, em nome de Jesus, por mais que a gente possa estar enfrentando lutas e tribulações, nós continuamos caminhando sob o comando do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Mas como que Noé, diante dessa circunstância nova, como que Noé, diante desse momento novo do mundo, do futuro da humanidade, ele se posicionou? E eu queria meditar contigo nessa noite, porque aqui existem ensinamentos para nós também, que vamos enfrentar um novo tempo, um novo jeito de viver na sociedade. Deus não mudou, a gente continua crendo no Senhor, mas a gente tem que ter alguns posicionamentos doravante, em nome de Jesus. Eu queria, a primeira coisa, uma coisa que eu aprendi com Noé nessas circunstâncias, é que a primeira coisa que Noé fez quando acabou o dilúvio, acabaram as chuvas, ele removeu a cobertura. Está lá no versículo 13 do capítulo 8, ele diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra.
Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. A primeira coisa que Noé fez foi retirar a cobertura da arca. Imagine só, meu irmão, eu falo por mim. Você está viveu um tempo de grandes chuvas, de temporal. Você poderia ter medo de tirar a cobertura, porque a cobertura traria proteção de eventual chuva de novo. Então, na realidade, Noé remove a cobertura, porque ele não teme, ele não tem medo. O que Deus está nos dizendo nesses dias, que a gente deve remover a cobertura do medo. O medo nos impede de enxergar Deus, de ver o céu. O medo nos impede de ver o solo seco, como Noé pôde ver. Com a cobertura ele não tem como ver se o céu está claro, se o céu está iluminado, se o céu está nublado, se o céu está estrelado, se o sol está aparecendo. Com a cobertura não tem como Noé verificar se o solo está seco, se está encharcado, se ainda está no lodo. Então, na realidade, o medo ele tapa a nossa visão, tanto do céu quanto das circunstâncias da terra. Então, se a gente vive com medo, a gente não consegue enxergar o agir de Deus e também não consegue enxergar as coisas, circunstâncias, a situação da terra, como ela deve ser enxergada. O medo é tão incrível que quando a gente vê lá, quando Jesus andou sobre as águas, Jesus vem sobre as águas, os discípulos estão no barco, e a primeira coisa que os discípulos gritam falam assim: é um fantasma. O medo faz a gente confundir até Deus, o medo nos tira até a visão de quem é Deus. Muitas vezes a gente está nessa situação atual, a gente olha para Deus e começa a confundir Ele, a gente não tem mais confiança no Senhor, a gente começa a não acreditar, não crer mais em Deus, a gente começa a duvidar do amor de Deus, porque o medo, ele faz isso. O medo nos impede de enxergar Deus como Ele é. O medo nos impede de agir como Deus busca que a gente haja com fé, com confiança. O medo nos interrompe, o medo nos bloqueia, o medo nos impede de ver o agir poderoso, sobrenatural de Deus. E o medo também, ele nos faz ver, enxergar coisas no mundo que a gente muitas vezes não é mais aquilo. Na realidade, a terra, como aqui a gente vê, ela já não estava mais no lodo, na lama, mas a terra estava seca. E às vezes o medo coloca uma cortina nos nossos olhos, a gente enxerga a situação pior do que ela é. E Deus, nesses dias, Ele quer tirar o medo do nosso coração. O medo, ele é retirado quando nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor. O medo, ele quer nos afastar de Deus, mas o Espírito Santo está nos chamando esses dias para estar próximo do Senhor, junto de Deus, pertinho dEle. Você veja só, os discípulos no caminho de Emaús, eles só abriram os olhos deles, eles só conseguiram enxergar Jesus depois que eles se aproximaram, escutaram Jesus falando, conversando com eles, e aquele medo se dissipou, e aquelas palavras começaram a vir forte no coração deles. Então, o medo só vai sair no tempo, no momento que a gente começar a se aproximar de Deus, ler sua palavra, ouvir a sua palavra, escutá-la falando através da palavra, buscar o Espírito Santo. Deus, Ele quer retirar o medo do nosso coração nesses dias. Nós não andaremos por medo, nós não andaremos com temor, um temor de tudo assustando, tudo nos tira a paz, tudo nos tira, qualquer notícia nos abala. O Senhor está nos levantando agora como pessoas corajosas, pessoas que confiam nele, pessoas que sabem quem é o Deus quem serve, pessoas que sabem, têm o foco no céu, pessoas que têm visão no céu, pessoas que podem olhar as circunstâncias, mesmo se elas estão difíceis, elas sabem que Deus vai operar, que Deus vai fazer algo novo, que Deus vai fazer coisas tremendas, que Deus vai fazer coisas novas, que Deus vai trazer milagres, que Deus vai trazer a providência, que Deus vai trazer a palavra final é de Deus, a palavra final é do Senhor, a palavra de bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Primeira coisa que Noé fez, ele retirou a cobertura do medo, ele enfrentou as intempéries, as situações, olhando. A segunda coisa que eu aprendo com Noé nesses dias é que no versículo 18 ele diz: Noé saiu da arca. Simboliza sair da arca é aquilo que
Pedro fez quando Jesus falou, quando ele andou sobre as águas. Pedro falou: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas também. Pedro, ele deixou o barco e começou a andar sobre as águas. É esse agir pela fé, esse agir de confiança que Deus tem nos convidado nesses dias, é deixar o barco, é caminhar sobre as águas. Caminhar com Deus, meus irmãos, nunca será uma autoestrada, até porque Jesus falou: andai pelo caminho estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito, porque nós não caminhamos numa autoestrada. Em Deus, pela fé, sempre estamos caminhando sobre as águas, sempre estamos esperando o sobrenatural de Deus, sempre estamos nos fiando no milagre de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 18: saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Olha, irmãos, imagine só, ele está numa nova situação da terra, ele está num novo momento da terra, ele está num novo momento do mundo. Eu sinceramente, pensando como eu, assim, eu vou ficar na arca ali, vou fazer minha casinha na arca mesmo, vou ficar aqui por aqui. Mas Deus tinha determinado para ele: você vai sair e você vai multiplicar a terra, você vai se multiplicar sobre a terra, você vai frutificar, você vai crescer. Deus, ele quer alargar o nosso caminho. A gente não pode ficar preso a uma coisa, mas Deus quer que a gente vá muito mais além. Deus está nos levando para seguir lugares muito mais além, agir em situações muito mais extensas do que se nós estivermos agarrado a coisas, agarrado a uma falsa segurança. Muitas vezes nós estamos focados na nossa vida material, nós estamos focados numa circunstância financeira, muitas vezes nós estamos focados na circunstância de saúde, muitas vezes nós nos prendemos a coisa como se fosse a nossa tábua de salvação. Nesses dias o Senhor está falando: larga, sai da arca, sai da falsa sensação de segurança, de proteção, e o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer coisas novas nas nossas vidas, porque nós vamos andar pela fé, caminhar pela fé, andar sobre as águas, andar com confiança no Senhor. Não é o gerente do banco que é a nossa segurança, não é a nossa conta bancária que é a nossa segurança, não é um plano de saúde que é a nossa segurança. Eu agradeço a Deus pelos médicos, por tudo isso, agradeço a Deus por uma segurança, pelo emprego, pelo trabalho, mas nada disso é a nossa segurança. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, somente Ele. E o Senhor nos convida nesses dias mais do que nunca, meus irmãos, a caminhar nessa confiança de saber que Deus é a nossa real segurança, Deus é o nosso porto seguro, Deus, Ele é sim a nossa força, nosso refrigério, nosso refresco, nosso caminhar. Ele é o que nos protege, Ele é o que nos guarda. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos guardados por Ele. Se andamos segundo a sua vontade, certamente o Senhor derramará sobre nós toda resposta, toda bênção sobre as nossas vidas. Noé, ele simplesmente se expôs, ele falou: eu confio no Senhor, eu saio nesse novo tempo, nesse novo mundo, confiando que Deus vai me proteger, que Deus vai me guardar, que eu estou sob os cuidados do Senhor. E isso serve para esses dias, meus irmãos. Nós não vamos caminhar com medo do passado, nós não vamos caminhar com medo da circunstância, mas o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso Deus fiel, que está nos guardado nesses dias. E eu te convido em nome de Jesus, a você tirar a cobertura desse medo e também sair da arca, confiar completamente no Senhor. A terceira coisa que Noé fez, que nesses dias nós precisamos copiar, está no versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis, que diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor. Meu irmão, Deus está te levantando como verdadeiro adorador nesses dias. Mesmo quando você tem notícias ruins, mesmo quando te cercam de situações adversas, tristes, mesmo quando a gente vê pessoas sofrendo do nosso lado, o Senhor está te levantando como um adorador. O Senhor está te levantando como aquele que vai levantar um altar de adoração. Deus está nos chamando para sermos verdadeiros adoradores. Deus está tirando da nossa boca toda a murmuração, toda a reclamação,
reclamação geral. As pessoas estão se reunindo só para reclamar, as pessoas estão se reunindo para murmurar, mas o Senhor está te separando para ser um adorador. Você sabe da realidade, você sabe do que está acontecendo, você é uma pessoa bem informada, mas apesar disso, de tudo que está acontecendo, você vai levantar um altar de adoração ao Senhor. Os teus lábios vão proclamar os louvores de Deus, a tua boca se encherá de cânticos ao Senhor, e você vai poder levantar suas mãos e adorar o Senhor em meio a essa nova situação, e você vai ser uma pessoa conhecida como um adorador de Deus. E quando um adorador chega no ambiente, a situação muda. Quando aquele que conhece a Deus chega no ambiente, quando uma pessoa que louva ao Senhor, que tem os lábios que adoram o Senhor, chega no lugar, o ambiente muda, meu irmão, e Deus vai te levar nessa pegada, em nome de Jesus. Você que é um adorador, você vai chegar numa situação, e Deus vai trazer a paz, onde as pessoas estão tumultuadas. Você vai chegar no lugar, as pessoas estão com medo, e o Senhor vai te usar, e a presença de Deus na tua vida vai trazer confiança às pessoas. Você vai chegar no lugar, e as pessoas estarão perdidas, e o Espírito Santo, através da tua vida, vai trazer direção a essas pessoas, porque quando um adorador chega, as circunstâncias mudam. Quando um adorador chega cheio do Espírito Santo, algo acontece no ambiente, na situação. Você vai ser resposta de oração para muitas vidas, em nome de Jesus, porque você levantou um altar de adoração. Ao invés de levantar um altar de murmuração, de reclamação, você levantou um altar de adoração. E quando um adorador se levanta, meu irmão, oh meu Deus, coisas mudam, situações mudam, correntes se quebram, grilhões se quebram, a prisão se abre, meu irmão. Veja lá Paulo e Silas na prisão, quando eles começaram a adorar, eles estavam chicoteados, eles estavam machucados, eles estavam presos nos pés, nos braços e no pescoço. E eles adoraram ao Senhor, e do tempo que eles começaram a adorar, veio um terremoto e os grilhões foram abertos. Em nome de Jesus, a tua adoração vai quebrar grilhões, em nome de Jesus. A tua adoração vai transformar ambientes, em nome de Jesus. Você vai levantar um altar de adoração. Eu aprendo com tudo isso. Noé, ele tirou a cobertura. Noé, ele saiu da arca. Noé, ele levantou um altar de adoração. Nesses dias, Deus está te levantando, Deus está te ajudando a você tirar essa cobertura do medo, a sair da arca, confiar no Senhor, caminhar mais longe e também ser um adorador. E eu vejo nisso tudo que Deus também, em contrapartida a essas ações de Noé, Deus também agiu. E eu vejo a primeira coisa que está escrito no versículo 21, logo no capítulo 8, versículo 21, o Senhor aspirou o suave cheiro. Na realidade, Noé, quando ele apresentou a oferta dele, de adoração dele, o Senhor aspirou o suave cheiro. O Senhor aceitou a adoração. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida um tempo de experiências com Deus como você nunca teve. Um tempo de vivências no Espírito Santo como você nunca teve. Um tempo de você perceber que enquanto você adora, o Senhor aspira um cheiro suave. O Senhor se alegra com a tua vida. E sabe que isso gera contentamento, alegria no Espírito Santo. Gera vivências em Deus, gera milagres no mundo espiritual. Quando o Senhor aspira o cheiro suave de adoração, Ele não se contém, Ele não se segura. A bênção vem, Ele levanta a sua mão e determina a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. A segunda coisa que eu percebo do agir de Deus em relação ao que Noé foi fazendo, Deus abençoou Noé e a sua família. Aqui no versículo 1 do capítulo 9 diz: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Na realidade, vem uma bênção sobre a vida de Noé, da fecundidade e da multiplicação.
nesses dias caóticos da terra, nesses dias confusos da terra, eu quero declarar que a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus, com a bênção da frutificação. Aquilo que você plantar, você vai colher, em nome de Jesus. O bom plantio que você tem feito, você tem ajudado pessoas, você tem feito o seu melhor. Esse bom plantio em Deus, ele vai se frutificar, em nome de Jesus, e mais, ele vai se multiplicar, porque a misericórdia e principalmente a graça de Deus vai vir sobre a tua vida, que você vai colher mais do que você plantou, em nome de Jesus, porque Deus vai vir com a bênção da multiplicação sobre a tua casa. A outra coisa que eu vejo que Deus, em contrapartida às ações de fé de Noé, ele revestiu Noé de autoridade. Veja aqui no versículo 2: pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Na realidade, o que acontece? Noé estava nessa nova realidade, ele poderia, os animais poderiam se voltar contra ele, e Deus colocou um pavor e medo desses animais em relação a Noé e sua família. Eu quero declarar que o mundo espiritual vai ter pavor e medo de você, pela presença do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você não vai ser aquela pessoa que vai ficar com medo das trevas. As trevas vão ter medo de você, em nome de Jesus. Deus vai te revestir de autoridade, assim como ele revestiu o apóstolo Paulo lá em relação, lembra lá dos filhos de Cefas, que eles falaram assim, foram expulsar os demônios desceram o pau nos filhos de Cefas. E aí eles ficaram confusos porque aconteceu. Aí ele falou, os filhos de Cefas foram expulsar o demônio e falou, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. O demônio falou, bateu neles e ainda falou o seguinte: eu conheço a Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês quem são? Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós seremos conhecidos no mundo espiritual e respeitados, porque a autoridade do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, na autoridade de quem conhece a Deus, na autoridade de quem sabe quem é Deus, na autoridade de em quem adora a Deus em espírito e em verdade, vai se vir sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, em nome de Jesus, e as trevas fugirão. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, em nome de Jesus. A igreja aqui será conhecida na cidade, respeitada na cidade, no mundo espiritual, porque o pavor e medo veio sobre os inimigos, em nome de Jesus. A última coisa que eu vejo que Deus entregou a Noé foi, ele entregou os recursos, como está escrito aqui no versículo 2, parte B: tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Deus, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, Deus vai nos entregar os recursos para a gente abençoar o reino dos céus. O que Deus vai fazer, milagres nas nossas vidas financeiras e econômicas, não é para a gente viver uma vida regalada, fazendo tudo que a gente quer, comprar jet ski, comprar não sei o quê, comprar lancha, comprar coisas de ostentação. Deus não vai nos dar recursos não para a gente ostentar, mas Deus vai trazer recursos sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que o conhecem, para abençoar o reino dos céus. Será um tempo de agir no social, meu irmão, como nunca. Deus vai trazer recursos para você e você vai poder ajudar muitas pessoas. Deus vai trazer presentes do céu e você vai poder abençoar famílias. Você vai poder tirar gente da miséria. Em nome de Jesus, Deus vai trazer recursos para você abençoar crianças, para você abençoar viúvas, para você abençoar as missões. Deus vai trazer recursos nas tuas mãos para você distribuir. Você vai ser um bom mordomo. Você vai distribuir. Você vai ajudar muitas pessoas. Você vai ser uma fonte de bênção para muitas pessoas, porque Deus vai trazer os recursos do céu para a tua vida, mas não para o teu próprio desfrute, mas para você abençoar. É claro que Deus vai te dar condições de você ter uma vida gostosa, mas sobretudo, Deus vai te dar recursos para você abençoar, em nome de Jesus. Nesses dias que estamos vivendo, eu creio que nós estamos vivendo aquilo que Noé passou. Um tempo novo, mudanças indeléveis, grandes mudanças. Como podemos viver uma situação dessa? Noé nos ensina que nós não devemos ter medo,
que o nosso único refúgio, a nossa única proteção é o Senhor e que nós devemos adorar. Adorar o Senhor como nunca. Adorar o Senhor com toda a intensidade. Louvar o Senhor com todo o nosso coração. É um tempo de muita busca ao Senhor, de muita procura do Espírito Santo. É um tempo de você levantar nas madrugadas e adorar o Senhor, buscar o Senhor. É um tempo de se ajoelhar diante de Deus. É um tempo de quando você estiver andando, orando, falando ao Senhor, porque o Senhor vai te usar grandemente. O Senhor vai usar a sua vida, a vida da tua família, em nome de Jesus. E eu quero declarar que todo medo está saindo do teu coração. Toda ansiedade, em nome de Jesus, está saindo. Toda preocupação excessiva, o Senhor está te dando visão do céu. Também está dando visão do que vai acontecer na terra. O Senhor está te dando visão do que Ele tem para o mundo. O Senhor vai começar a contar os seus segredos para você. Mas é porque o medo está desaparecendo. E a confiança no Senhor aumentando. A fé no Senhor aumentando. Como diz lá em Abacuque, que o meu justo viverá pela fé. Como diz o Senhor, Ele está sustentando a tua mão com a destra fiel dEle. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, porque eu te ajudo. E é essa palavra que vai sempre ecoar nos nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus, meu irmão, que você será conhecido como um adorador poderoso do Senhor, aquele que quando levanta as mãos, algo novo acontece, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Na tua casa não vai haver espaço para reclamação, na tua casa não vai haver espaço para murmuração, mas a tua casa será conhecida como a casa daqueles que adoram ao Senhor em espírito e verdade. As pessoas entrarão na tua casa e sentirão a paz do Senhor, em nome de Jesus. São tempos de desafio, mas também são tempos onde vamos contemplar os milagres de Deus. São tempos difíceis, mas serão tempos onde veremos o agir sobrenatural do Senhor. São tempos complicados, mas serão tempos onde nós veremos as respostas do céu, onde ouviremos a palavra de Deus, onde enxergaremos o destino que o Senhor quer nos levar, onde veremos coisas tremendas, onde teremos uma vivência nova com Deus. São tempos desafiadores, mas também são tempos que nós viveremos coisas que nós nunca vivemos para trás. São tempos que possam trazer alguma apreensão, mas o Senhor está nos trazendo um espírito de coragem, um espírito ousado, um espírito confiante. O Senhor está tirando do nosso medo, a desconfiança. E o Senhor está trazendo sobre nós a fé, a alegria. Meu irmão, mais do que nunca, devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Mais do que nunca, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Mais do que nunca, buscar o Senhor em oração. Mais do que nunca, buscar Deus com toda a nossa intensidade. Esse é o convite para esses dias. Ou um convite para viver a fé sem medo, a fé sem subterfúgios, a fé sem reclamação, sem murmuração, mas viver uma fé com coragem, uma fé com ousadia em Deus, uma fé em adoração. Eu quero orar com você e quero te abençoar a tua família em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque vemos aqui o exemplo de Noé, Pai amado. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite agora cada lar, Senhor, que está me assistindo agora, Senhor, com a tua presença poderosa. Visite cada família, Senhor, cada coração, Senhor, que agora está sentindo muito medo, Senhor, em nome de Jesus, com teu poder, Espírito Santo do Senhor, tira com a tua mão esse medo, essa ansiedade que está dificultando até de respirar, esse peso que está sobre os ombros dessa pessoa. Meu Deus, tira agora em nome de Jesus e sopra sobre ela, Senhor, a tua coragem, a tua ousadia, a tua confiança, Senhor. Oh Deus eterno, em nome de Jesus, dá-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ver, Senhor, a tua provisão, nós queremos ver os teus milagres, nós queremos ver o teu agir, em nome de Jesus. Deus, abençoe cada casa, cada lar, Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.